Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Fernando Pilan, eu trabalho com consórcios e sou investidor há 5 anos. E eu quero falar aqui para vocês uma grande conquista que eu tive recentemente. Eu participei de uma live com o Alfredo Bessel. Eu vou fragmentar em várias partes, tá? Mas essa daqui eu vou deixar ela completa para vocês assistirem do começo ao fim. Aqui eu falei sobre todas as vantagens do consórcio, a ferramenta em si que é uma solução financeira super interessante, que é o próprio consórcio, né? O mecanismo que ele funciona. Eu passei também como que você pesquisa sobre as empresas que eles... sobre essas administradoras, qual é a reputação delas. Eu falei também sobre aonde você conseguir dados muito importantes sobre ranking das piores para as melhores, conseguir rankings no Banco Central das piores às melhores administradoras de consórcios, tá? E aqui eu vou passar um resumão. Foi um bate-papo muito legal mesmo. Eu quero que vocês assistam a live e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, nós vamos fazer agora uma entrevista, uma conversa com o Fernando Pilan. O assunto é uma coisa que pode interessar a cada um de vocês. Uma pena que o Ed Godoy não está aqui, por uma fatalidade ele teve que sair, mas o Ed Godoy sempre fala que tinha muitos questionamentos sobre consórcios. Então eu quero trazer para conversar conosco sobre esse tema tão delicado e tão regulador, o Fernando Pilan. O Fernando Pilan é da área de consórcios. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Alfredo? Bom dia para todo mundo aí. Então tá. Bom, quem tiver perguntas para fazer sobre consórcio, eu quero que vocês passem a fazer as perguntas, eu vou repassar as perguntas para o Fernando. Mas, Fernando, te apresenta e conta para a gente um pouco dessa trajetória dos consórcios. Antes de você falar, quero lembrar a vocês que o Fernando não pagou nada, fui eu que convidei ele, certo? Aqui no canal nós não cobramos para que as pessoas coloquem, mesmo que seja do ponto de vista comercial. É contigo, Fernando. Pessoal, meu nome é Fernando Pilan, eu estou criando o canal agora, né, é o Fernando Sem Pila. Vou contar um pouco da minha trajetória. Na verdade, hoje era para ser policial, para ser oficial da polícia, e eu entreguei todo esse sonho na mão de um sonho maior, que é as finanças, né? Nesse meio tempo do concurso que eu fui estudando, eu fui aprendendo um pouco mais sobre renda passiva, sobre finanças, e foi quando eu me abri ainda mais, né? Despertou esse meu sonho de atuar na área. E foi quando eu comecei a projetar uma outra realidade para mim. Foi quando eu não fui assumir o cargo de oficial da polícia, e aí eu dei início a esse sonho. Desde então, eu comecei a investir. Então, hoje faz 5 anos que eu sou investidor. Depois eu fiz 4 anos do financeiro de uma grande indústria aqui na cidade. E hoje, por acreditar muito na área de finanças, eu estou trabalhando com consórcio. Né? O consórcio ele é uma ferramenta muito interessante que as pessoas podem utilizar. Ele serve tanto para poder fazer aquisição e também para a criação de renda passiva. O que seria renda passiva? Renda passiva, Alfredo, é quando a gente consegue utilizar recursos ou ativos, construir um patrimônio que ele coloque dinheiro no seu bolso de volta. Vamos supor, você vai lá e investe numa empresa. Essa empresa, quando você não trabalha, ocupa o seu tempo ativo de estar nela, você criou uma renda passiva. Vamos pensar em ações também. Quando você compra ações de alguma empresa, você está investindo em um patrimônio e aí ele coloca dinheiro no seu bolso também. Entende? Então, a renda passiva é o que você consegue ganhar passivamente, sem colocar o esforço, né, o seu esforço laboral. Certo. E como se encaixa a questão dos consórcios nessa questão?
O consórcio, ele tem várias formas, né? Hoje eu sou especialista na parte de alavancagem financeira, né? Por causa da minha formação, dessa minha expertise, eu atuo aqui no escritório na parte de alavancagem financeira, que é as pessoas fazem, hoje está cada vez mais comum, fazer consórcios de imóveis, e aí através desses consórcios de imóveis, ele compra um imóvel, né? Ele faz vários estabelecimentos e coloca esses estabelecimentos para serem alugados. Quando eles são alugados, esses aluguéis eles pagam a parcela do consórcio e ainda sobra uma boa parte para você colocar dinheiro no seu bolso. Então você cria uma renda passiva, né? As pessoas perguntam, né? O consórcio, ele é um investimento? Não, o consórcio não é investimento. O consórcio é um financiamento, é uma forma de você adquirir crédito. Mas como você destina essa carta de crédito, aí ela pode se tornar um investimento. Certo. Então, basicamente, você compra. Eu conheço várias pessoas, a Elisiane, isso me interessa, a renda passiva. Todo mundo interessa, né? Sim, sim. Aí, eu conheço pessoas que compram um consórcio, entram num consórcio, quando são contemplados, vendem esse objeto, quitam o que Também. falta e vendem. Essa é uma alternativa também, né? São várias alternativas, né? O meu cliente de ontem, ele quer especificamente para poder investir no mercado imobiliário. Ele fez um consórcio para mim, foi uma carta de R$ 800 mil, e aí ele vai pegar essa carta, ele vai construir um imóvel com vários estabelecimentos lá dentro, e ele vai criar, a partir dali, daquele momento, ele vai começar a ganhar dinheiro com esses aluguéis. Ou ele pode simplesmente pegar esse crédito, construir várias casas, construir vários barracões e vender esses barracões. Entende? Ou também tem outra possibilidade, né? Essa eu estou desenvolvendo ainda, né? Estou estudando bastante para ver realmente a viabilidade disso, que é construir um banco de cartas. Você faz lá, vamos supor, você destina R$ 1.000 da sua renda, R$ 2.000 da sua renda, para investir em 5, 10, 15 cartas, né? Simultaneamente, a sua chance, você não depende mais de sorte e sim de estratégia para contemplar. Nesse tempo, você vai contemplar essas cartas e vai revender elas, porque esse direito de crédito, quando ele é contemplado, outra pessoa pode adquirir esse direito de crédito e exercer o crédito. E seriam as cartas de crédito. Isso. Então, aqui eu falei sobre 3 formas de investimento, né, com alavancagem financeira. Então, seria para a criação de renda passiva, que com os aluguéis, a criação, né, no investimento também no mercado imobiliário, que é para a revenda desses imóveis, e essa que é a criação de um banco de cartas contempladas. Qual delas é a mais segura? Qual é a que você acredita que tenha mais futuro? Porque o próprio Alexandre está colocando aqui, antigamente o consórcio era sempre para itens específicos, carros, casas ou até eletrodomésticos. Atualmente é uma gestão de voucher ou cartas de crédito. Não, ela continua sendo específica. Estou vendo aqui o comentário do Alexandre, estou com ele aqui também. Ele ainda continua por categorias de investimento, né? Então, tem aqui o consórcio para veículos, né? Tem consórcios específicos para motos, tem consórcios para imóveis e também tem consórcio de serviços, né? Que são outros itens. Mas quando você compra um consórcio de imóvel, ele só pode ser utilizado em imóvel. Pode ser para comprar um terreno, pode ser para construir, pode ser para reformar a sua casa, ou pode ser para ampliar o seu negócio, né? Eu tenho bastante cliente também procura para poder fazer o quê? Um crédito barato para poder ampliar o próprio negócio. Como é que funciona isso? É o mesmo conceito. Ele vai pagando um valor mensal muito baixo. Hoje eu consigo oferecer, né, algumas administradoras com meia parcela, que dá acesso a um crédito muito interessante. E aí, quando ele contempla, a parcela dele continua sendo muito barata. Vamos pegar um exemplo assim, mais ou menos, um financiamento de R$ 1.000.000, a pessoa vai pagar muito caro, né? Vai pagar quase que, acho que 50 a 70 mil reais por mês. No consórcio, com R$ 1.000.000, a pessoa consegue pagar
Muito pouco. A meia parcela não passa de R$ 2.800, a meia parcela. Então, você tem acesso a um crédito muito barato. E aí, a viabilidade do negócio é muito interessante, porque para isso requer o planejamento financeiro, né? Quando você vai começar esse projeto lá na frente, você simplesmente inicia com esse crédito barato, porque você já vem se planejando, se preparando para isso. Quando ele acontece, a contemplação, você dá início ao seu projeto. Porque é o seguinte, eu quero claramente, eu digo que existe uma situação que há muita gente que tem medo de consórcio por causa da quebradeira. Como... Sabe por quê, seu Alfredo? Antigamente, consórcio ele não era regulado. Quem é mais velho, né, quem está muito mais tempo no mercado, né, ele entende que o consórcio, né, ele viu várias empresas quebrando, vários sonhos sendo rasgados, né? Porque antigamente esse consórcio, a palavra consórcio em si, ela era algo que era basicamente feito na confiança. Não existia, tipo assim, o Banco Central para regular, não existia a ABAC para poder regular também, para poder verificar essas informações. Então, hoje tem um processo muito mais criterioso para você abrir uma administradora. Antigamente funcionava basicamente na confiança. Hoje não, são empresas que precisam passar por 2 processos de regulação até ela conseguir abertura. Quem vende consórcio é credenciado, eu sou credenciado autorizado por 6 administradoras, né? Nosso escritório é uma corretora de consórcios. E aí você começa a ter mais credibilidade, porque foi realmente um mercado muito surrado, né? Pessoas não conseguiram conduzir isso no passado, teve a quebra de alguns consórcios, algumas administradoras, e depois isso foi se renovando, né, através da regulação. Se as pessoas quiserem pesquisar também, isso veio a partir da Lei 11.795 de 2008, né? Foi quando o Banco Central ele passou a regular o consórcio. Certo. E aonde a pessoa pode consultar para saber se um consórcio é bom ou não, se ele tem problemas ou não? Como é que tem algum cadastro, alguma coisa? Tem. Primeiro, se a pessoa quer consultar se aquela empresa existe, ela entra no site da ABAC, né, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Eu posso estar até deixando aqui no link para vocês, vou puxar depois, mas ela pode puxar através da ABAC e digitar o nome, né, ou o radical do nome, vamos supor que é Servopa, sei lá, HS, Itaú, para ver se ela existe. Ela existindo, você consegue ter um ranking de melhores, né, das piores para as melhores, das mais reclamadas para as menos reclamadas, através do site do Banco Central. E hoje é interessante, Alfredo, que quem é o garantidor de crédito é o Banco Central. Se acontecer algum imprevisto, né, ou tiver alguma quebra geral, alguma coisa do tipo, o garantidor do crédito em si é o Banco Central. Então, hoje, a segurança do consórcio é muito interessante por causa disso. Deixou de ser uma aventura, né? Deixou de ser uma aventura. A Helena Martins está perguntando aqui, minha tia está querendo saber se há limite de idade para ter acesso a consórcio. Não há limite. E também, o consórcio é interessante por causa que ele é flexível, né? Ele é um crédito muito com a proposta de flexibilidade, né? Então, ele não requer muitas aprovações como um financiamento. Para você ter uma noção, não é verificado nem o seu score, né? Você O SPC, quando... Isso, exatamente. Lá ele vê realmente a capacidade de pagamento da pessoa, né? E o caráter, com certeza, né? Ó, eu estou passando aqui ó, no chat o site da ABAC. Da ABAC, é bom, é importante que a pessoa saiba, né? Porque nós temos que tocar esse negócio. Para transferir carta é complicado? Não, é simples. Aquela pessoa que quer adquirir essa carta, ela precisa passar por uma avaliação. Estando tudo certo, essa pessoa não pode ter restrição no nome só, né? Então, estando tudo certo,
Se for comercial, né, a pessoa vendendo essa carta, ela precisa fazer o pagamento, né, a taxa de transferência, essas coisas. Mas estando tudo ok, é só transferir. Se é dentro do próprio escritório, a gente transfere tranquilo, não tem cobrança nenhuma. Quanto às taxas de administração e seguros, o Alexandre Sadovai está perguntando aqui, as taxas de administração são em torno de quanto, Fernando? Ó, depende muito do administrador e o objetivo do consorciado, né? Hoje, né, para veículos principalmente, a gente encontra mais ou menos de 8% até 17% de taxa de administração. Fora o fundo reserva, que geralmente é de 0,5% até 7%. Eu tenho, vamos supor, eu tenho administradoras aqui com 8,5% é a taxa inteira, total, junto com o fundo de reserva. Mas também para veículo, né? Mas também tenho para esse mesmo crédito em uma outra administradora por 27%. Então, depende muito da necessidade em si do cliente. Por isso que a gente tem um compromisso com o cliente, fazer um atendimento personalizado para entender a necessidade dele. Se é um cliente que precisa daquilo com imediatismo, ele vai realmente pagar uma taxa maior. Só que se é um cliente que quer colocar aquele sonho num planejamento, aí a gente consegue ofertar produtos melhores. Olha lá, como funciona lance embutido? Vale a pena lançar mão dessa alternativa? Hoje depende muito, né? Depende de casos a casos, né? O lance embutido você consome o valor da carta. Então, a partir do momento que você já fez aquela carta que precisa daquele crédito cheio, o lance embutido ele não é interessante. O que é o lance embutido? O que é o lance embutido? Lance embutido é quando você oferta até 30% do valor da carta como lance, né? Ao invés de você abre mão de 30% do valor da carta quando você for contemplado. Ou seja, se a carta vale 100 mil reais, eu oferto o lance embutido, eu posso pegar até 70 mil reais. Mas esse valor, ele também sai do seu saldo devedor. Então, você abre mão de 30 mil reais para poder pegar aqueles 70 mil. Então, depende muito, né? Hoje, por isso que eu falo, precisa entender a necessidade de cada cliente. Por quê? Geralmente, quando as pessoas chegam até mim, eu pergunto, quanto você precisa de crédito? Eu preciso de 100 mil reais. Então, eu não vou te vender uma carta de 100 mil reais. Porque eu tenho outras pessoas que vieram me procurar e falaram, poxa, eu fiquei muito feliz porque fui contemplado na primeira parcela, só que eu fiquei muito, muito triste porque saiu no lance embutido. Não, aquele crédito que saiu para mim não foi suficiente. Então, tipo assim, essas pessoas que vêm de outras administradoras, de outros escritórios, insatisfeito, vem por causa dessa falta de alinhamento com o cliente, desse atendimento personalizado. Então, se o cliente precisa de 100 mil reais, eu vou ofertar uma carta um pouco maior. Porque o lance embutido ele é interessante para você compor os lances. Então, dependendo da média de lance que sai hoje, você tendo o lance embutido ao seu favor, acelera e muito a sua contemplação. Então, depende muito da estratégia. Mas eu gosto hoje de utilizar o lance embutido ao favor do cliente. O Elson Ferreira está perguntando aqui, está falando o seguinte, estou assistindo falando sobre consórcios, fiz 2 consórcios na época da Dilmanta, se arrependimento matasse eu já estaria morto, ele não explicou por quê, mas vamos lá, rapaz, vamos lá, Verena, consórcio realmente melhor que financiamento bancário, a questão é qual a necessidade do crédito, é para planejamento, né? Exatamente. Salete de Porto Alegre. Abel, lance embutido, jeitinho do Brasil. Não indico consórcio Remasa para ninguém. Rapaz, bom dia. Esses clientes são bons clientes para mim, né? Porque eu faço uma venda consultiva e personalizada, né? Diferente de um vendedor de consórcio. Eu sou consultor financeiro, né? E eu sou especialista nesse tipo de assunto. Então, quando eu faço um atendimento, não é para vender e fazer algo que seja bom para mim. Eu estou atendendo o meu cliente, por isso que eu sou uma corretora,
porque eu posso oferecer o melhor produto para o meu cliente. Então, essa é a grande diferença. O Honda 65, bom dia. Bom dia. Lembrando quando da contemplação da carta para aquisição de bem imóvel ou móvel, o consorciado deveria estar com o nome limpo nos cadastros de crédito, é isso? Depende. Tem administradora que aceita, mesmo com o nome sujo, só que essa pessoa tem que ofertar um avalista também. Tem que colocar alguém como avalista para poder ser o garantidor do crédito também, tá? Então, depende muito da administradora. Mas, em geral, se você tem um nome sujo, você não tem acesso ao crédito até você limpar o nome. Ou seja, pode aproveitar e limpar o nome. Jairo Halt, bom dia. Na sua opinião, qual o maior percentual a ser oferecido para ser contemplado por lance? Depende da administradora. Eu tenho administradoras que a gente consegue contemplar com 40% e tem administradoras que não saem abaixo de 60%. Então, tudo depende da necessidade do cliente. Só que nisso, né, quando você enxerga a necessidade do cliente, aí às vezes ele vai pagar uma taxa um pouco maior, uma taxa um pouco menor. Então, depende muito da necessidade dele. Somente é ruim no consórcio, é controlar a ansiedade. Porque a pessoa... É melhor, deixa eu falar uma coisa, ó. Não entendia nada de consórcio e fiz 2, só que não era de 100%, era de 75%. Ou seja, quando fui sorteado, fui na empresa, fiquei sabendo que para eu retirar o bem, teria que completar com 25%. Seria uma espécie de lance fixo. É como se fosse um lance embutido. É o que eu falo, quando a pessoa não faz uma venda consultiva para entender a necessidade do cliente, às vezes a pessoa tem uma frustração quando é contemplado. Infelizmente. Então, às vezes, né, hoje, antigamente, o que matava o consórcio era a falta de credibilidade no produto. Hoje, o que ainda continua denegrindo a imagem do consórcio são os vendedores, né? Então, são pessoas que alguns deles, né, denegrindo a imagem, colocando seus interesses em cima do interesse do próprio cliente, né? Infelizmente. O segredo de tudo é ter paciência, analisar cenários e daí fazer o investimento. Mas o consórcio é uma alternativa, é quase que como uma poupança, né? É uma poupança forçada, né? Você vai pagar por isso, né? Que é a taxa de administração. Se você não... hoje me procuram 2 perfis de clientes. Os clientes que não têm condição de poupar, não tem planejamento financeiro nenhum, não tem como se programar, essas pessoas geralmente caem para mim e elas fazem o consórcio porque ela se torna uma poupança obrigatória. Então, se você não paga lá o boleto, ele é corrigido depois, né, e tudo mais. Então, ele está se forçando a pagar. Com o tempo, essa pessoa ela vai começar a criar um pouquinho da educação financeira. Por quê? Ele vai entender lá na frente que é interessante ele continuar, mesmo que não tenha mais o consórcio, a continuar guardando alguma coisa. E o segundo perfil que me procura também hoje é o cara que quer investir. Ele tem o dinheiro, ao invés dele abrir mão do dinheiro que ele tem no caixa dele, ou da empresa, ou do próprio banco dele, pessoa física, né? E ele quer fazer um consórcio e trabalhar com esse dinheiro de terceiro. Porque para ele é vantajoso manter o dinheiro dele investido. O Elson Ferreira aqui, olha, eu vou te contar. Olha, é absurdo isso. Como você faz um consórcio de um carro e quando é contemplado retira meio carro? Decepcionante. Até abandonei o outro que fiz. Como é que fugir dessas armadilhas, Fernando? Vim comigo. Pessoal, tá aí, ó, em Elson Ferreira. Fica a dica aí, ó. Vai lá, conversa com o Fernando. Como é que fica a questão da devolução das parcelas pagas? Só lá no final do consórcio, quando o grupo está sendo extinto, aí é feita a devolução de tudo, né? Como ele fez a desistência, provavelmente ele vai ter algum deságio, né? Que é de 30%, geralmente que é o que as administradoras cobram. Mas é só lá no final, ou se ele for contemplado nesse meio tempo. Consigo resolver o problema do outro que abandonei.
Foi exatamente isso que ele acabou de falar, Elson. Elson, depois você pega, entra em contato com o Fernando Pila, certo? Porque você está precisando de alguém que pegue da sua mão e tira você dessa escuridão, rapaz. Vamos lá. Valéria Santiago, de fato, ao entrar em qualquer negócio, se deve ter informações corretas e sem omissões. Uma das questões muito importantes que a pessoa deve ter antes de fazer qualquer negócio, é perguntar tudo. Uhum. Tudo, Pessoal, tudo. O povo, ele padece pela ignorância, pela falta de conhecimento. Hoje, né, vou até fazer um gancho aqui. Hoje, muitas coisas seriam resolvidas se a própria população tivesse educação financeira. Entende? Então, o povo em si, né, ele padece pela ignorância. Então, é obrigatório você pesquisar antes, não só confiar no vendedor, mas pesquisar sobre a administradora, pesquisar sobre o assunto em si, né? Ver como que está o mercado. E outra coisa, parar de querer levar vantagem em tudo, né? Porque ele quer... não, aquele ali disse que pode ser assim. Pessoal, mais vale uma coisa, olha... Desde que abandonei, paguei mais de 37 mil reais. Depois você fala com ele, Elson. Você fala com o Fernando para ver se ele pode te ajudar, pode te assessorar. Vamos lá, Donizete Madeiro de Limeira, está sempre conosco aqui. Já comprei 2 veículos em consórcio e estou pagando o terceiro para o filho caçula. E esse filho está pagando o consórcio da moto que foi sorteada num lance. É o caminho, pessoal. É o caminho. Eu penso sempre que para cada... Tem que ler o contrato, Mauro Chaves. O segredo é perguntar, é ler o contrato, é pesquisar. Essa empresa vai lá no Reclame Aqui, vê se tem reclamação. Pesquisa sobre o escritório também, que está negociando, os parceiros, né? Rapaz. Meu pai sempre comprou seus carros em consórcio, mas consórcio diretamente das fábricas. Não sei se ainda existe. Eu sou uma pessoa que atinge o público PJ, né? Mas esse daí provavelmente deve ser os consórcios, tipo o Esperta, que vende consórcio lá de moto, né? Pode ser o consórcio próprio da Honda, o consórcio próprio da Volkswagen. Então, acho que depende muito aquele consórcio de concessionária. Qual é o prazo médio de um consórcio? 60 meses? Quantos meses? Você fala de duração? Aí vai também da necessidade do cliente. Eu tenho consórcio de 40 meses, 60 meses, 70 meses, eu tenho consórcio de 100 meses, tenho consórcio de 240 meses. Então, depende. Mas 240 meses? Mas esses mais altos, né, são para imóveis. Caraca, 240 meses é 20 anos. Mas é melhor do que fazer um financiamento de casa, que é 35 anos. Caramba! Você paga muito menos de juros, né? E tem vamos supor, se a pessoa começa esse planejamento com 18 anos, começa a pagar um consórcio para poder ter a casa própria, de 35 a 40 anos ele já está com o imóvel quitado. O Elson Ferreira, no Reclame Aqui do consórcio Remasa, vixe, se eu tivesse visto, eu não teria feito. Exatamente. Mas hoje você tem mecanismo. Fala, Fernando. Eu vou passar aqui ao ranking do Banco Central. O maior índice é o mais reclamado. Lá em cima não é o mais bonzinho, não. É o que está mais reclamado. Então, se vocês quiserem verificar depois, esse é o ranking do Banco Central, tá? Lá embaixo, vai ter um maisinho escrito lista de administradores de consórcio com menos de 6 reclamações. Se você clicar lá, você vai achar as 2 administradoras que eu mais gosto de trabalhar. Né? Eu não vou citar nomes aqui também, porque eu não quero... Porque a gente é uma corretora, né? A gente não tem compromisso específico algum, mas eu tenho 2 empresas que eu gosto de trabalhar. Uma para veículos e uma para imóveis.
Qual é? Ah, tu não quer falar o nome delas, não? Daí tu fala pessoalmente para as pessoas. Isso. Os 2 primeiros consórcios eu fiz em grupos em andamento já, valeu a pena. Tem muita coisa. O essencial de tudo, pessoal, é cuidado. O problema todo é que o brasileiro quer levar vantagem. Aí é o grande problema. Aí começa a dar errado, né? Agora, tem idade mínima para fazer consórcio? Não tem idade máxima. Idade mínima tem? Idade mínima, a partir de 16, com autorização do responsável legal. Mas aí a gente já recomenda fazer já no nome do responsável legal, porque depois de contemplado a gente transfere essa cota para quem realmente precisa, né? Tá. Pessoal, inclusive eu tenho uma cliente nessa situação. Ela está se programando, ela tem 17 anos hoje, a gente lançou a venda no nome da mãe dela, porque o sonho dela é fazer 18, né? E já ter a sua própria motinha. Então, ela tá fazendo o jeito certo. Hoje ela trabalha, ela ganha o dinheirinho dela e tudo mais. Quando ela contemplar e tudo mais, ela já, provavelmente, já tá com 18, já vai ter feito o teste de carta, então ela já vai estar nessa parte, assim, já tudo é resolvida. Então, quando a pessoa tem um planejamento, você não precisa ter mais ansiedade. Entende? Se a pessoa já começa cedo, já tem aquela mentalidade de eu preciso realizar esse sonho, ela consegue chegar lá, né? Agora, quando a gente apresenta para o cliente um tipo de planejamento e ele se torna ansioso, né? Querendo que aquilo aconteça ontem, não vai dar certo. Pessoal, não existe milagre. Nessa parte de finanças, não existe dinheiro fácil. Ele tem alguma coisa por trás. Se eu faço um financiamento, qual que é o custo disso, né? É pagar muitos juros. Então, se você não quer pagar muitos juros, vamos para o consórcio. Tá, mas o consórcio, ele é um planejamento. Não é algo que você pode pegar hoje. Tem pessoas no nosso escritório que saiu com uma parcela. Mas tem alguns que saiu com 18. Entende? Então, depende muito, depende muito. Então, se você tem a condição de se planejar, é interessante fazer um consórcio sim, porque você vai pagar muito menos juros, muito menos parcela. Na verdade, o consórcio não paga juros, né? Ele paga a correção daquele crédito e também vai pagar muito menos taxas, né? Diferente de um financiamento. Eu tenho uma pessoa que eu estou atendendo, ela financiou 40 mil reais para poder fazer a aquisição de um veículo. Hoje ela já pagou 20 mil reais já desse financiamento. O saldo devedor dele ainda está em 60 mil reais. Olha que loucura, financiou 40 mil reais. Ele já pagou 20 mil e está com 60 mil de saldo devedor. Por quê? Por causa que é um financiamento. Agora, se fosse consórcio, né, isso ele paga R$ 1.800 por mês de financiamento. No consórcio, ele paga muito menos. Você entendeu? Deixa eu... Vai falando. Porque, assim, estou já faz 5 anos, ainda faltam 5 anos. A Rúbia está perguntando uma pergunta aqui. Vale a pena fazer consórcio ou eu deixar meu dinheiro nos investimentos ou eu pago à vista? Como é que é? O que é melhor, fazer o consórcio, deixar o dinheiro no investimento ou pagar à vista? Eu prefiro deixar no investimento e fazer um consórcio. Tudo bem, paguei à vista, não tenho dívida, mas seu dinheiro não está multiplicando. Lembra que eu falei sobre a renda passiva? O investimento, ele é uma renda passiva. Então, quando você investe, vamos supor, principalmente no mercado de ações, né, não é uma recomendação, tá, pessoal? Só um exemplo aqui. Quando você investe em ativos, né, o que são ativos? Coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Então, quando você investe nesse tipo de ativo, você vai ter a correção dele em si por juros, né? Se é uma empresa, a empresa está cada vez lucrando mais, ela vai crescer, ela vai se multiplicar. Então, quando você quita uma dívida à vista, né? Ou vai lá e compra o seu veículo à vista, não é tão interessante, porque você já está matando a sua galinha, entende? Essa galinha, esse ativo é como se fosse uma galinha.
Então, quando você investe nesse patrimônio, essa galinha ela vai botando ovos. Esses ovos, você escolhe, ou você come ele, ou você reinveste. Tem gente que vai lá e pega e mata a galinha, infelizmente. Então, pagar à vista é literalmente matar a galinha, entende? Então, você não vai ter nem mais os ovos, nem mais a galinha. Então, quando a gente pega para poder fazer essa venda consultiva, né, eu vou ver quanto que essa pessoa tem, eu vou fazer a viabilidade disso, vamos tentar entender, vamos fazer um estudo, né? Eu tenho um cliente que ele tem um carro de 70 mil reais, ele está fazendo um consórcio comigo de 100 mil, com o objetivo de trocar de carro. O que ele quer fazer? Ele quer vender esse carro, quer dizer, depois de contemplar, ele vai vender esse carro e ele vai pegar essa grana e manter aplicada. Enquanto esse dinheiro vai mantendo aplicado, ele reinvestindo o dinheiro que for rendendo, no final do processo, quando ele quitar o consórcio, esse 70 mil reais vai virar 210 mil. Você entendeu? Então, tipo assim, vai muito do objetivo da pessoa. Se a pessoa tem realmente educação financeira para aquilo, ela vai conseguir chegar lá. Esse meu cliente, ele está fazendo isso porque ele tem 55 anos, se não me engano, e ele quer se aposentar com 62. Quer chegar com 62 e parar, né? Ou no mínimo, criar uma renda um pouco a mais da aposentadoria, que é o que vai fazer ele manter o padrão de vida dele hoje. Então, esse meu cliente, ele já está se preparando para daqui a 8 anos. Você entendeu? Então, essa é a grande necessidade do consórcio. A gente tem que entender a necessidade do cliente. Essa pessoa, enquanto ela pode trabalhar para pagar a parcela, ela vai trabalhar para poder pagar a parcela. E vai manter o dinheiro reinvestido. Então, depende muito do critério de cada um. Mas eu falaria, mantenha o dinheiro investido e faça um consórcio, que faz muito mais sentido. Pessoal, lembrando, já está quase chegando no fim, tá? Mas, e aí, o que você está achando? Tá gostando? Que você já passou por esses fatos? Já aconteceu com você? O vendedor que vendeu o consórcio para você já te enganou? Poxa, é muito, muito chato isso, né? Mas conta para mim suas experiências, tá? E se você não quer passar por esses contratempos, entre em contato comigo, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Qual seria uma taxa de administração razoável? O pessoal está falando aqui, taxa de administração de 20% dos consórcios e tudo mais. Qual é uma taxa média dos consórcios no Brasil? Uma taxa boa é 15%, mais ou menos. Disso para baixo, né? Dependendo da necessidade do cliente. Mas hoje, vamos supor, eu tenho uma administradora que ela trabalha com 8%, só que o prazo é menor. E também ela também trabalha com 15% e o prazo é maior. Então, a taxa de administração... Mas essa é a taxa de administração sobre o total do plano contratado? Exatamente. Ela entra no seu saldo devedor. É aquilo que a empresa cobra para sobreviver. Tanto para manter o recurso, né, caso aconteça alguma quebra, alguma coisa, mas também para ela financiar seus funcionários, financiar todo o corpo, né, de profissionais que estão envolvidos naquilo. Então, essa taxa de administração é onde a administradora tira o recurso para poder sobreviver. E também não adianta correr atrás de administradora que cobra 2% de taxa de administração, que é fria, que não vai conseguir administrar e fatalmente vai ser uma pedra no pescoço, né, Fernando? Que nem tem muitos consórcios de veículos que fazem isso, né? Não vou falar que é um péssimo produto, são produtos bons, só que tem que ver por onde esse crédito vai ser corrigido, né? Aqui na cidade, pelo menos, tem uma administradora que eles fazem com taxa zero. É lindo, maravilhoso, não parece? Parece. Mas qual é a pegadinha? A pegadinha está que o veículo é corrigido via tabela FIP. A tabela FIP é uma loucura, você entendeu? Então, a tabela FIP em si, ela acaba tornando você muito, muito refém daquele... Vamos supor, a pegadinha em si está na tabela FIP. Então, quando a gente tem uma taxa muito bem estabelecida, uma correção interessante, o grupo em si ele se torna viável, né?
Então, ele se torna autossuficiente. Fernando não vende tanto ao Elcio. Obrigado, Elcio. Pilano, o Fernando não vende tanto porque ele não vende ilusões, mas sim soluções. Claro, e o brasileiro adora quem vende ilusão. O brasileiro o ser humano, pessoal, não é o brasileiro. O ser humano é fascinado por ilusão. Aí a Rúbia pergunta, as taxas de administração não oneram demais o consórcio? Bom, pensando, né, um concorrente direto, que é o financiamento, os juros em si desonera o financiamento, né? Eu devolvo a pergunta, porque no final de um financiamento, por mais que seja Minha Casa Minha Vida, você vai pagar 2,5 imóveis no final do processo. Com o consórcio, não. Você vai quitar em menos tempo e também você vai pagar muito menos pelo bem. Então, tipo, eu devolvo a pergunta. Será que os juros em si de um financiamento, ele desonera o financiamento? Não está muito mais alinhado à necessidade do cliente? Entende? A gente tem que entender sobre essas questões. Porque se a pessoa ela tem capacidade de planejar o futuro dela, essa pessoa vai chegar muito longe. Ela vai conseguir muitas coisas e lá na frente vai sobrar muito mais para ela. O grande problema do brasileiro rapaz, ó, pagando quase 2, Brasil é difícil para se ter um pouco de conforto. Vamos ver aqui, eu nunca financei carro, primeiro comprei por consórcio e depois sempre à vista. Fábio lá de Blumenau, arrombando. A questão toda chama-se planejamento financeiro. Exatamente. A dona Maria Lúcia Rocha Toledo, tenho medo de fazer dívidas devido a essa economia caótica, tive experiência com consórcio e não consegui pagar. Com 20% de lance é possível a pessoa ser contemplada? Depende, tudo depende. Se for um grupo terminal, talvez sim. Grupo terminal é aqueles que já estão no fim do prazo, né, de encerramento. E, geralmente você consegue taxas assim, lances assim. Só que o problema é que a parcela vai ser muito alta. Então, tudo depende, né? O que eu falo não fique preso ao lance. Fique preso ao planejamento. Porque quando você consegue planejar, você consegue ter mais habilidade para poder destinar esse recurso para outras coisas. É interessante você vai lá, dar um lance para poder abater esse saldo devedor e tudo mais, contemplar. Cara, é interessante. Mas hoje, se você está confortável na situação que está, vamos fazer um planejamento? Porque lá na frente você vai conseguir esse mesmo crédito, né, corrigido e também muito mais preparado lá na frente, porque se tiver algum problema, o seu dinheiro está no seu banco, está no seu caixa. Então, a importância de você fazer o planejamento é esse. Beleza, se há uma necessidade de fazer de realizar esse crédito, né, aí sim a gente parte para o lance. Mas eu falo que hoje é interessante a gente manter o dinheiro com a gente, o nosso dinheiro, do nosso trabalho, do nosso suor, com a gente, para poder fazer trabalhar com o dinheiro dos outros. Entende? Porque se a gente mantém o nosso dinheiro com a gente, aquilo é nosso, a gente investe ele e faz aquilo render ainda mais. Melhor do que você quitar alguma dívida. Agora, se a pessoa tem algum problema financeiro e tudo mais, né, tá numa situação de calamidade, né, aí realmente a dívida em si, né, vamos supor, o cara tem um cartão de crédito estourado, cara, não faz sentido você poupar, faz sentido você pagar aquela dívida. Agora, se é uma dívida que não corre juros, né, que não tem como que eu posso falar, não tem um fator multiplicador, né, que vai fazer você pagar muito, muito, muito mais lá no final, aí eu falo, cara, não faz sentido a gente amortizar aquilo. No financiamento, faz sentido você amortizar o financiamento quanto antes. Por quê? Você está economizando lá no futuro 1,5 casa, entende? No consórcio, não. Deixa o dinheiro trabalhar. Deixa o dinheiro trabalhar. Fica com o seu dinheiro no seu caixa, continue investindo ele e deixa o dinheiro da administradora trabalhar para você. O Elson Ferreira tá preocupado. Ele, nosso amigo, está aqui, perguntou o seguinte: Pilan, você acha que quem parou de pagar o consórcio tem chance de ser contemplado pela loteria ou isso é balela? Não, a chance sim, ela existe, né?
Mas quando a gente depende do fator sorte, né, essa chance ela é muito reduzida. Só que conforme o tempo vai passando, o que, que vai acontecendo? Outras pessoas que estão do seu lado vai saindo. Então, vamos supor, você escolheu o número 100 lá, né, na sua cota. Vamos supor que já passou 2, 3 anos. Essas pessoas que estão do seu lado já foram sido contempladas. Então, quando sortear o número 120, ele vai fazer a verificação. O de cima, o de baixo, de cima, o de baixo, até que vai chegar em você. Agora, e comprar consórcio em andamento, qual é o perigo? Nenhum. É o mesmo critério. Geralmente, grupos que estão iniciando agora, os lances são bem mais altos, só que a parcela é bem mais baixa, né? Então, eu tenho aqui, vamos supor, eu tinha até pouco tempo, né? Já até se esgotou esse grupo, já foi realmente todo comprado, né? Eu tinha um grupo aqui de crédito de imóvel, R$ 103 mil, a pessoa pagaria 280 por mês. Só que era o prazo cheio. Gente, R$ 100 mil para pagar 280 por mês é muito pouco. Só que se eu pegar isso... Mas quantos meses era isso aí? 240? Esse era 240. Só que quando você olha, né, esse mesmo grupo, quando ele estiver lá em meio prazo, né, quando tiver faltando 120 parcelas, já não vai ser mais 280 reais a parcela. Já vai ser mais do que o dobro. Que já foi corrigido, já foi... Então, tipo assim, tudo depende da sua necessidade. Então, só que lá na frente, muitas pessoas já saíram, tem poucas pessoas concorrendo por lance. Então, os lances também diminuem. Lá na frente, quando o grupo tiver terminal, faltando 20% mais ou menos, essa parcela vai estar, tipo, 4 vezes mais alta. Só que também, ou até 5 vezes, dependendo o valor do crédito em si, né? Mas lá no final, às vezes o lance ele é quase mínimo. Às vezes você é o único que está ofertando o lance. Entendeu? Porque já não tem mais a necessidade de pegar aquele crédito tão rápido. Então, tudo depende. Grupos novos é bom porque você paga pouco por mês. Para quem quer alavancar, para quem quer fazer investimento, para quem quer fazer as coisas, fazer o consórcio trabalhar para você lá na frente, esse é o melhor cenário. Um grupo novo. Por quê? Você está aumentando o seu poder de compra. Agora, para quem quer ter pressa, um grupo em andamento talvez seja a melhor solução. Então, tudo depende da necessidade de cada cliente. E da o Paulo Garcia, nosso amigo, nosso irmão, o único consórcio da minha vida no milênio passado era de 60 parcelas. Na parcela 57, me convidaram a aceitar desconto de 80% nas 2 restantes, sem diminuição da carta de crédito. Estavam desesperados para acabar. Tem isso também. Às vezes o custo de manutenção é alto demais para manter um grupo ativo com pouca gente. Né? Exatamente. O Elson Ferreira, pelo menos, revelou aqui o seguinte: o Elson Ferreira falou assim: então ainda tenho esperança de reaver meu suado dinheiro. Elson, entra em contato com o Fernando. Fernando, qual é a forma das pessoas entrarem em contato contigo? Eu vou deixar aqui o meu Linktree, né? O Linktree, ele vai estar... Você está deixando isso aonde que ninguém está vendo? Aqui no meu chat. Aqui no chat de vocês, ó. Ele tem o meu Instagram, o meu YouTube e o meu WhatsApp. Pessoal, também, o Alfredo, se puder fazer o convite do pessoal, entrar no meu YouTube, se inscrever, acompanhar meu canal também. Ele está começando agora, tá, pessoal? Realmente foi um projeto que eu estou criando paralelo junto aqui. Não é para falar só de consórcio, vou falar também sobre educação financeira, que é a minha área, e investimentos, tá? É Pilan sem pila. Fernando Pilan, aqui no caso nas outras redes é Fernando sem pila, né? E no YouTube é como? Também, é tudo igual. Mas meu nome é Fernando Pilan, né, e o canal chama Sem Pila. Fernando Sem Pila. Isso. É um trocadilho que eu fiz, né? Uhum. Pila de pilã e dinheiro, né? 100 também pode ser o numeral e o 100, sem dinheiro. Fernando sem dinheiro, né? Trabalhar com sorte e tudo mais. Mas para mim, esse número 100 foi uma coisa muito marcante, né? Foi quando eu iniciei o meu projeto, consegui conquistar meus primeiros 100 mil. E, pessoal, é o que eu falo para vocês. Planejamento financeiro.
criar metas, trabalhar para isso. Porque eu sou uma pessoa, o Alfredo, por mais que eu passei em concurso, tive a opção de ganhar bem e tudo mais, né, como oficial da polícia. Eu optei abrir mão disso tudo e comecei a praticar o meu sonho, né, a lutar pelo meu sonho. Nisso, eu aceitei, pessoal, na época, trabalhar por salário mínimo. E mesmo ganhando salário mínimo, consegui juntar 100 mil reais. Então, não é promessa de dinheiro fácil. Foi muito suado, muita dedicação, abdiquei de muitas coisas. E nesse caminho, né, de quando eu comecei a juntar e quando eu atingi os 100 mil reais, então por isso que chama 100 pila, né, são muitas coisas envolvidas para mim, foi um processo de 3 anos e 2 meses. Então, realmente, muito... Quando a gente tem foco e dedicação, a gente consegue chegar lá, tá? O planejamento, ele é essencial. A educação financeira para as pessoas, ela é essencial. Eu sou formado em gestão financeira. Quando a gente fala de gestão financeira, 1 mais 1 é 2. É fato. Mas quando a gente traz para o âmbito da economia, né, que também é a minha outra formação, 1 mais 1 pode ser 11, pode ser 10, pode ser 20. Por quê? Na economia existe o fator psicológico, né? Existe o calor humano, o emocional das pessoas. Então, eu soube aproveitar esse fator psicológico, esse fator emocional dentro da Bolsa de Valores e conquistei o meu patrimônio, mesmo ganhando pouco. Ó, tô interrompendo aqui para lembrar você. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta se você já fez isso, se você já passou por essa experiência que foi comentada aqui também nessa live, e eu quero que você deixe sugestões para mim também, tá? O que já aconteceu, o que você já fez e como que você poderia fazer de melhor, tá? O seu comentário ele é muito importante para mim, então deixa o seu like, comenta, se inscreva e ative os sininhos para os próximos vídeos que sairão, beleza? Vamos voltar aqui sem mais enrolação. Então, vamos lá. Pessoal, tem algumas perguntas aqui, eu ainda tenho esperança, claro. Você dá informação sobre criptomoedas, acho que não é a tua área, não, né? Ó, eu sou meio liberal, sim, né, em relação à economia, mas eu não acredito muito nas criptomoedas, né? Hoje, né, eu preciso até estudar muito mais ainda, né? Não posso falar uma coisa que eu não estudei muito a fim, mas hoje a pessoa falar que investe em criptomoeda, ela está errada. É como se você estivesse investindo em dólar. Não existe investir em dólar, você está fazendo um câmbio, entende? Então, ser possuidor de criptomoeda ou dólar, não é um investimento em si, tá, pessoal? Então, investimento é aquilo que traz renda para você futuramente. Então, tudo que fala sobre investimento é algo que você abdica hoje para lá na frente continuar rendendo para você, tá? Então tá, vamos lá. A Elisiane Simas, eu acho que ele já respondeu sobre, ela perguntou de novo, e como funciona a renda passiva? Vamos lá, renda passiva. Vamos imaginar uma galinha. Hoje você trabalha para poder conseguir o seu dinheiro. Você tem opções para fazer com o seu dinheiro. Você vai lá ou gasta todo ele, ou você vai lá e compra uma galinha. Essa galinha, ela vai botar os ovos. A renda passiva, né, seria o quê? A construção de ativos, comprar empresas, comprar ações, investir talvez até num CDB, sei lá, algum investimento em si que depois ele retorne dinheiro para você. Então, a renda passiva é quando você ganha passivamente, sem o seu esforço laboral. Essa galinha que eu citei, ela vai continuar botando ovos. Ela tem nesse caso, um prazo de vida, né? Mas como se ela vivesse eternamente, aí você tem a opção da escolha. O quê? Ou você come o ovo, ou você bota o ovo para chocar. Então, quando você bota o ovo para chocar, já você vai ter mais uma galinha. Entende? Então, a construção de renda passiva é como se eu estivesse comprando galinhas e botando vários ovos para serem chocados. Porque lá na frente você vai ter uma granja inteira colocando dinheiro no seu bolso. Então, a construção de renda passiva, ela é interessante porque hoje
né? Vamos pensar no sistema previdenciário, Alfredo. Quantos que não pagam 2, 3 aposentadorias e aposenta com um salário mínimo? Quantos? E os outros que nem Muitos, né? aposentam. É. Mas se você tem o planejamento, você tem o hábito de poupar e investir esse dinheiro, olha, eu vou dar uma certeza para você. Esse dinheiro que você investiu a longo prazo, ele vai render muito, muito mais do que uma aposentadoria, viu? Então, hoje, o que eu consegui acumular de patrimônio, em tão pouco tempo, eu falo isso, pô, em 3 anos e 2 meses eu construí um patrimônio que já me rendia um salário mínimo. Você entende? Então, imagina fazendo isso por 20 anos. A renda passiva é isso. Quando eu realmente for tirar o pé do acelerador e falar, não, agora eu vou viver só de renda, todo o meu patrimônio ele vai ser suficiente para fazer eu sobreviver e viver muito bem mesmo. Entende? Hoje, a grande dificuldade da maioria dos brasileiros é fazer dinheiro na mesma proporção que gastamos, exatamente. Exatamente. Então, rapaz, perguntaram aqui uma coisa, e investir em ouro? Cara, é bom a gente diversificar nossos investimentos, sim. É muito importante. Agora, quando a gente fala em investir em ouro, eu falaria que deve ser um investimento que não deveria ser registrado, né? Vamos supor assim. Hoje você entra na bolsa, você consegue investir em ouro, né? Ou o melhor cenário que eu vejo é investir em ouro, é ter algum lugar que você realmente possa ter ele e você realmente seja capaz, né? Tanto pela parte logística, como também de manter esse ouro bem preservado, né? Porque hoje, com a criminalidade e tudo mais, é um investimento perigoso, né? Mas investir em ouro, eu falo um cenário interessante porque você conseguir pegar esse ouro e sumir da face da terra, né? Ter esse dinheiro realmente com você. Quando eu falo investir em dólar, investir em ouro, investir em uma coisa assim do tipo, até se fosse realmente criptomoedas, que você realmente consiga transportar isso com você. Cara, aí vem as questões, né? Mas como eu vou transportar isso? Entende? Então, muitas pessoas hoje, grandes empresários, eles colocam 1 milhão no seu braço, né? Compra lá um Patek Philippe, coloca no seu braço. Ele sabe que depois que ele atravessa a fronteira, ele vende aquele relógio. Cara, com 1 milhão ele consegue reconstruir a vida dele em qualquer lugar. Então, quando a gente fala de joias, essas coisas, é um ponto muito interessante. Porque essas pessoas elas conseguem transportar 20, 30 milhões no corpo dela, passar pela alfândega tranquilamente, sem ter muito transtorno. E lá naquele outro país, ele vai conseguir recomeçar a vida dele. Então, só que tem os ônus, né? Que é a logística disso, como que você vai transportar isso, né? Se você tem ouro mesmo, barrinha, essas coisas, é perigoso, a logística disso é cara, é pesado, entende? Mas você consegue transportar muito valor em pouco espaço. Então, o interessante do ouro é esse, é preservar valor em menos espaço possível. Fernando, eu quero te agradecer pela conversa, pela troca de informações. Você quer falar, deixar alguma dica? Fala o que você acha fundamental, quem pode te procurar e tudo mais. Pessoal, quem quiser, tem interesse, né, tanto para consórcio como educação financeira e tudo mais, pode acompanhar minhas redes. Vou passar aqui novamente o Linktree, as pessoas podem acessar. O que é isso? O que é esse Linktree que você está falando aí? Linktree, ele é um link que tem todas as minhas redes lá. Mas aqui não está aparecendo em lugar nenhum. No chat não aparece? Não. Ah, que pena. Não está aparecendo, não. Achei que aparecesse. Desculpa aí. Não, Mas não. pode pesquisar. Ó. Meu telefone é 18 99612. Calma aí, eu vou botar agora aqui. Então, o teu telefone. Vamos botar aqui o WhatsApp do Fernando. Qual é? Qual é o teu WhatsApp, Fernando? 18 99612 99612
1672. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Eu estou olhando aqui, não vejo nada. Então, olha só. O WhatsApp do Fernando, ok? Se eu soubesse que não estava passando, eu já tinha feito um bannerzinho aqui antes para ti, tá? Quer Então que eu vamos. envie para você o... Ah, não estou com ele aberto, mas tudo bem. Alfredo, queria falar um negócio para você também. Todos que vier através do canal de Brasília, avisem, eu vim através do canal de Brasília. Eu vim Ele vai ter através uma. do Alfredo, independentemente se é desse vídeo ou dos próximos. Porque eu vou me comprometer que cada venda que eu fizer através do canal de Brasília, eu vou doar para o senhor Alfredo, tá? Tá vendo aí, pessoal? Ó, você pode ajudar o canal de Brasília com essa. O Fernando não tinha me falado isso, mas eu agradeço. Então, cada venda que ele fizer, você se identifica, ó, sou do canal de Brasília, te vi no canal de Brasília. E o Fernando, fatalmente, nós vamos trazê-lo outras vezes, porque falar de investimento é fundamental, né, Fernando? Uhum. É uma necessidade do povo brasileiro, né? Com certeza, com toda certeza. Tá bom, doutor? Muito bom, muito obrigado. Você estava com medo É a primeira vez que ele participa de live, pessoal. Né? A primeira vez, então, está aí o nosso amigo Fernando, sabe? Rodinei Silveira do Rio, um grande abraço para você, porque nós pensamos, lógico que o nosso canal é um canal de política, mas viver é um desafio que todos nós temos que enfrentar. Obrigado, Rodinei, obrigado, Paulo, todos vocês que estiveram aqui. Entre em contato, está aqui, ó. Está na tela o WhatsApp do Fernando, 1899961121672. Tá bom, Fernando? Muito obrigado. Então tá bom. Um abração para ti. Fica com Deus. Dê um abraço aí no teu pai. Falou, Elan? Pode deixar. Obrigadão. Pessoal, infelizmente esse vídeo já chegou no fim, tá? Essa live foi muita informação mesmo. É bem interessante, praticamente uma aula sobre consórcio. Mas e aí, o que você achou? Você gostou? Se você gostou e tá aqui até agora, cara, e se você ainda não deu um like pra mim, é até errado. Então, dá um like pra você, esse conteúdo, geralmente pessoas pagam por isso e você obteve tudo de graça. Então me dá um pagamento, que é o like. Então, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal também, que é muito importante para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Muito obrigado, até um próximo vídeo e tchau, tchau!